O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Jungle e Ultra Coffee, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast. Seja bem-vindo ao Gregário Cycling. No episódio de hoje a gente vai conversar com alguém que já esteve por aqui, mas ainda não esteve aqui no Gregário Cycling. Ele apareceu com a gente no Gregário Radio. No segundo dia de folga da Volta à Espanha, a gente descobriu um brasileiro que trabalhava por lá, que trabalhava como mecânico da equipe DSM, e dessa vez o Felipe Enes chega para conversar com a gente um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, apesar de que, pra gente, a Volta à Espanha acabou no domingo. Para ele, deve ter durado uns dias a mais. Enes, muito bem-vindo aqui ao Gregário Cycling, dessa vez com um pouco mais de calma, né? Na primeira vez você estava lá no pelotão, depois pilotou o churrasco que eu vi da equipe no dia de descanso. Muito prazer, muito legal você estar aqui de novo com a gente para contar um pouco mais dessa sua experiência no World Tour. Não, com certeza. Obrigado, Leandro, obrigado, Álvaro, pela oportunidade de novo. E com certeza agora eu tenho um pouco mais de tempo, mais calma, sentado em casa, do que lá na corrida. É verdade, do jeito que você falou, a corrida terminou no domingo e a gente tem a base da equipe na Holanda, eu também moro na Holanda, e são mais 1.800 quilômetros de Madrid até onde a gente tem a base da equipe. Então foram mais 2 dias sentado no caminhão, voltando para casa. Mas agora tenho mais 2 semanas e meia até as primeiras provas ali, antes do Giro da Lombardia, e a Lombardia é a minha última corrida. Desde quando você participa da DSM, da equipe Pro Tour DSM, que já foi a Shimano? É isso, a equipe, quando eu entrei na equipe, foi o último ano de Argus Shimano, e depois disso virou Giant Shimano. Foi o ano, a Argus Shimano, acho que quase todo mundo talvez lembre, foi o começo da carreira de Marcel Kittel, John Degenkolb, Warren Barguil, e aí vai, outros. Aí foi o primeiro ano, quando entrei na equipe, foi em dezembro de 2013, janeiro de 2014. Comecei de baixo, com certeza, e depois disso, então fazem já 9 anos. Ano que vem no final do ano, fazem 10 anos que eu tô aqui. Essa sensação, Felipe, de começar de baixo, de ganhar confiança, é uma coisa que eu queria que você contasse um pouco pra gente. Como é que foi, ou como funciona isso numa equipe como essa? Do tipo assim, essa aqui é a bike do Tom Dumoulin. Ô, Felipe, cuida dela aqui pra gente, regula o câmbio aqui pra ele correr amanhã a próxima etapa do Tour de France. Sim, é complicado. Tenho sorte de ter entrado na equipe, que, bom, como vocês falaram também da última vez, e pelo que vocês ouvem na mídia, bom, não é a equipe mais fácil de se trabalhar. A gente vai falar disso. Mas eu tive muita sorte, porque, ao contrário de outras equipes, talvez eu teria começado a só lavar a bicicleta e direto. Estou ali no training camp e conversando com o John, com o Marcel Kittel, e se tiver alguma coisa para fazer, entrar na lista do que tem que ser feito. Não tem muita escolha, vai você ou faço eu. Me acolheram muito bem, vamos dizer assim. Tive a oportunidade de começar a trabalhar com contato direto com um mecânico que já tinha trabalhado, que era o primeiro ano dele na nossa equipe aqui, vamos falar na Giant Shimano, e era o primeiro ano para a gente da Giant, mas ele veio da Rabobank, Belkin, Blanco e por aí vai. Bom, então a experiência dele com a bicicleta já era enorme, e foi meu mentor os 2 primeiros anos, e daí aprendi muito, muito. Agora, voltando um pouco no tempo, você tem uma história da bicicleta como ciclista e até competitivo, né? A sua pronúncia aqui dos anos de Europa já não está mais tão brasileira, mas você é natural de São Paulo e morou um tempo em Ubatuba, se eu não me engano, né? Sou natural de São Paulo, sim. E mudei como do pequeno ainda para Ubatuba e comecei a pedalar em Ubatuba, no Clube de Ciclismo de Ubatuba, que por sinal era sediado numa bicicletaria Abreu, não sei se ainda existe, eu acho que sim. E ali
Bom, acabou que eu queria conhecer o ciclismo, eu já estava correndo nas corridas do Vale do Paraíba e fazia algumas etapas do Campeonato Paulista. No Paulista meio toma mais pau, mas no Vale eu ainda caducava ali, conseguia fazer um ou dois pódios e tal, e acabei decidindo, não me lembro o direito por quê, mas com certeza o Brasil não estava indo muito bem, e eu falei, eu quero só tentar conhecer o ciclismo na Itália. Mandei não sei quantos e-mails para todas as equipes júniores e sub-23, que eu só queria ir para treinar e ver como é que era. Desses não sei quantos e-mails, provavelmente uns 200, um me respondeu, ele falou, pode vir, ele já, por sorte, era italiano, mas tinha família em São Caetano, e aí acabei que eu fui, fiquei na casa dele, me hospedou como uma enorme pessoa que ele era, e me deixou ali por 3 meses, e aí, durante esses 3 meses, eu falei, eu não quero nunca mais sair daqui. Tipo, você vê, podia correr a prova amador, corri com 3 corridas o sub-23 e eu acabei descobrindo que meu ciclismo tinha corrida todo dia, tinha treino todo dia, sei lá quantos pelotões eu podia escolher para onde ir, eu podia fazer durante um ano, 365 dias no ano, uma estrada diferente a cada dia. Eu falei, eu quero ficar aqui. Bom, as corridas sub-23 que eu corri, eu tomei um pau. Eu falei, não, com certeza ciclista não vai dar. Você descobriu 2 coisas, então, né? Você descobriu que queria ficar lá e que no pelotão, no meio do pelotão, não ia ser difícil. Não ia. Do jeito que eles andavam do jeito que eles andavam na subida, do jeito que eu andava no plano. Aí eu falei, não, isso não vai dar certo. Eu acabei aqui e falei, ok, mas eu tenho que achar um jeito de ficar. Voltei pro Brasil, arranjei os documentos, tirei a cidadania italiana. E depois disso, minha irmã foi para lá, fez 1 ano de contrato com uma equipe, um clube, uma equipe não profissional. E ali eu comecei a ser um mecânico no final de semana, só, sabe, tipo, não sei, acho que deviam ser 8 meninas na equipe, 8 bicicletas, talvez 3 bicicletas de reserva, e era só para... Comecei ali, não sabia nada de mecânica, nada. E depois disso, 1 ano depois, fui para uma equipe um pouco maior, aí fiz mais 2 anos na equipe Michela Fanini, aí meu último ano sempre com as meninas, depois fiz 1 ano com a Leite Polini, e aí eu falei, não, agora não... O ciclismo é legal, mas eu tenho que partir com os homens, onde, bom, eu falo de 2000, acho que era 2009, mentira, era 2012, mas o ciclismo feminino não era o nível que é hoje, com todas as clássicas, com toda o World Tour Teams e toda essa diferença que era. Acabei conhecendo um massagista da equipe aqui, da Argo Shimano, de uma viagem da China. Só falei assim, sabe, como qualquer brasileiro, vamos tentar qualquer coisa. Eu falei, eu quero mesmo trabalhar com os homens, e eu sabia que eles tinham uma equipe masculina. Aí eu falei, tudo bem, vou conversar eu tenho uma reunião com um dos diretores aqui da parte do staff, e eu posso falar de você. Eu falei, tá bom, mas sabe, nunca vai acontecer. Aí eu acho que 1 semana depois ele me ligou, falando, ok, Felipe, quando a gente pode se ver? Meu inglês horrível, tenebroso. Aí eu falei, tá bom, a gente tem que conversar e você vem e tal. Aí acho que praticamente depois do dia que eu falei pro Thomas que eu queria trabalhar com os homens, acho que 20 dias depois eu tinha assinado o contrato já. Caramba! Então, você falou com o cara certo, né, também, na hora certa. Sabe, aquelas coisas que deu certo, tudo alinhou pra vir pra cá. Felipe, eu imagino que o ciclismo, com vários esportes que viajam pelo mundo, é meio um clube fechado. O mecânico, o sommelier, o motorista do ônibus, que vocês se conhecem e se esbarram em todas as provas, né? Então, entrar para essa comunidade não deve ser só bater na porta e entrar. Acho que você viu uma oportunidade e teve a circunstância de entrar, mas eu não acho que qualquer pessoa que chegue consegue entrar nesses times, nessa comunidade de quem faz os ciclistas ficarem na corrida.
Com certeza. Eu acho que também é muito difícil, vamos falar assim, muito difícil de entrar. Você pensando que, se eu pensar que eu saí de Ubatuba e estou numa World Tour, é quase impossível. Mas, em contrapartida, quando você... Exemplo, a gente tem um déficit de mecânico muito grande. Se a gente perde um mecânico aqui, para achar outro demora muito, porque não tem... Existe, sim, essa fila de gente querendo entrar, mas tem a fila de gente querendo entrar que é só entrar por fazer parte disso. Lógico que qualquer um, todo mundo quer ir para a corrida, quer estar ali, mas a fila de gente que quer fazer e sabe o quanto duro é o trabalho é bem menor. E aí que a gente tem esse déficit é bem difícil de achar mecânico. Agora, como é que é a rotina? Porque não deve ser... Você, por exemplo, já correu, acho que quase todas as provas, na nossa conversa prévia, as grandes voltas. Como é a rotina tua e da equipe durante uma grande volta? Dá para dormir ou não? Na véspera do prólogo se dorme o máximo possível e depois da etapa 21... Deixa eu ajustar essa pergunta. Conta pra gente a partir do camp do final do ano, quando os ciclistas montam o calendário deles. O mecânico, você tem o seu calendário também? E aí, como é que começa a correria? Bom, sim. Em dezembro, provavelmente existe a gente, praticamente agora, eu acabei de mandar e-mail, acho que 2 dias atrás, a equipe pergunta se a gente já tem férias programadas para o ano que vem, ou se a gente tem datas que tem que ser salvas no calendário, por exemplo, não sei, aniversário da minha filha, ou nascimento de filho, ou essas coisas, férias. E se a gente tem alguma corrida que a gente prefere fazer ou prefere não fazer, e a gente manda para eles, e é um super quebra-cabeça, porque são só falando do staff, entre o full-time e part-time, eu acho que deve ser, eu vou chutar, mais ou menos, umas 80, 100 pessoas, e ele tem que fazer um quebra-cabeça do ano inteiro para todas as corridas, para todos os programas. Então, eles começam agora e vão, se tudo der certo, eles terminam em dezembro. E aí a gente tem o nosso calendário, sim, o conceito de calendário não é oficial, porque às vezes as corridas, ainda mais agora com o tempo de Covid, isso muda bastante, mas a gente tem o nosso calendário, os ciclistas também têm o calendário deles, e aí toda a parte de planejamento dos training camps, como exemplo, a gente começa training camp em dezembro já para quem vai para a Austrália, depois tem o training camp de outro pessoal que vai começar para as clássicas ou para as primeiras corridas do ano, então é um programa bem complicado de ser feito. E você perguntou se dá para dormir? Dá lógico para dormir. Meus dias são bem longos, com certeza. Ainda mais na volta, depende de qual corrida a gente faz, mas normalmente, exemplo, a volta agora, normalmente, vamos falar, eu tomava café da manhã entre 7, depende do dia, mas vamos falar entre 7h30, tomar café da manhã, meia hora, às 8 da manhã começa, e a gente, por conta de trabalho, meeting, as transfertas, tudo, vamos falar que a gente ia dormir em torno às 11h30, mais ou menos. Então, essa é a faixa, mais ou menos. Tipo, depende do dia. Agora, tem gente que... tem algumas pessoas que ficam na caravana do carro, outras durante o percurso, outras que vão fazer o deslocamento para a chegada. Então, tem funções diferentes a cada momento. Tem algum critério em quem faz que função? Quem está no carro? Quem está no suporte na beira da estrada? Bom, o suporte na estrada normalmente é feito pelos massagistas, ou ajudantes que vêm com a gente, eles que fazem os pontos de abastecimento e o feeding zone. Exemplo, a gente com 3 mecânicos, e aí depende da equipe, depende como cada equipe é um pouco diferente, mas nós temos 3 mecânicos nas grandes giros e 2 estão no carro, porque temos 2 carros na corrida, atrás do pelotão, ou às vezes um carro na frente e um carro atrás,
depende de como é a etapa, porque se a gente tem a ideia que a fuga vai sair cedo ou se vai demorar para sair, às vezes o carro da frente faz um abastecimento e volta para trás do pelotão. Bom, são 2 mecânicos na corrida e um mecânico que faz a transferta de hotel para hotel. E isso a gente roda, vamos falar assim, a gente reveza durante a corrida. E, por exemplo, na Vuelta, quantas bicicletas tinham... quando você participou do radio, tinha a imagem lá, e quem não viu, recomendo dar uma olhada no YouTube. Quantos pares de rodas tinha lá dentro daquele caminhão? Se está completo, são 160 rodas. São 80 pares de rodas. Então, são 80 pares de roda e quantos quadros? Umas 40 bicicletas. Então, são 40 bicicletas com 80 pares para 3 mecânicos. Isso. Tem trabalho aí, né? O que costuma dar mais problema? Vocês conseguem prever quais são os pontos mais recorrentes, assim, ao longo de uma volta, por exemplo? Quais são os pontos chaves que vocês precisam? Por exemplo, troca corrente todo dia, troca cassete, troca fita de guidão, cabo não tem mais, né? Mas qual que é a rotina de checagem, assim? O que acontece com a bicicleta ao longo dos dias? Claro que sem tombo, né? Lógico. Mas a diferença, a gente sempre fala que a diferença do mecânico de corrida e do mecânico que trabalha numa loja é que o mecânico que trabalha na loja, ele recebe a bicicleta quebrada e tem que arrumar. E a gente tem que fazer com que a bicicleta não quebre, ou prever que isso aconteça. Não é tão difícil, porque a gente tem todo um planejamento dos experts que planejam já todas as etapas e a gente sabe que marcha eles precisam, que se eles vão precisa de cassete de subida, precisa das rodas altas, das rodas baixas. Então a gente tem já isso antes de sair do nosso magazine, já está tudo certo, a gente sabe tudo que vai precisar. E depois é só a checagem geral, depois da etapa, das rodas, pneu, um pouco de tudo, dos freios, se a fita de guidão precisa trocar, a gente troca, e aí por aí vai. Agora, a cada fim de dia se lubrifica todas as bicicletas usadas para ela estar completamente lubrificada para o dia seguinte? Sim, a gente, quando volta da corrida, as bicicletas de corrida, a gente lava todas as bicicletas e controlam todas as bicicletas e lubrifica, deixa ela perfeita para o dia seguinte. As bicicletas que estão no carro, a gente não lava todos os dias, e aí é só uma base de repente, exemplo, a gente troca as rodas ou as marchas se a gente precisa. Exemplo, a gente sabe que na etapa de Serra Nevada, o Timon já era o líder, mas a gente sabe que, nessa etapa a gente troca as rodas, a gente coloca o mesmo setup da bicicleta de corrida nas outras 2 bicicletas de reserva do Timon, porque se acontecer alguma coisa, a gente tem as bicicletas todas iguais. Uhum. A gente não faz isso para todas as bicicletas, é em base também a quanto os corredores... A gente não vai trocar todas as rodas de todo mundo se eles vão fazer os primeiros, não sei, 150 primeiros quilômetros, aí eles sobraram e ficam lá no grupeto só para a chegada. Então a gente não perde energia nisso. Ô Felipe, o Álvaro começou aqui falando sobre o quanto que é uma comunidade, um grupo fechado e tudo mais, mas uma coisa que a gente aqui do lado de cá assiste é muitas vezes uma mesma equipe tendo muito problema, né? Eu lembro que na transmissão do Giro de Itália, que a gente fez aqui para The Sports, na íntegra, a gente via a UAE Emirates, por exemplo, tendo muita dificuldade de manter as bicicletas em condição, assim, tendo muito problema mesmo, assim, vários ciclistas reclamando, e o próprio Gaviria reclamou publicamente e tal. Para vocês que estão lá dentro, isso também é nítido, assim, do tipo, puta, essa equipe não tá dando conta, ou essa bike é realmente difícil de cuidar, ou acontece isso também do olhar clínico de vocês? Com certeza, e não é, no final das contas, não é porque o mecânico não é bom, vamos falar assim, mas é porque, exemplo, a gente sabe que determinado grupo, em determinado momento, alguma coisa eles trocaram, algum update foi feito, alguma coisa falhou, e aí acontece um monte de problema. E o que a gente, exemplo, bom, com a UAE, eles tinham um grupo diferente do nosso, para a gente não perde muito tempo com isso, mas vamos falar que se tivesse alguma equipe com os mesmos equipamentos que a gente tem, Shimano, Wahoo, e aí por aí vai,
Lógico que se começa a acontecer muitos problemas, a gente também interage entre nós, mecânicos, para poder saber o que está acontecendo, para também prevenir. Porque essa é a ideia de mecânico numa equipe de ciclismo, é tentar prevenir o máximo e ter o mínimo de problema possível que a gente pode controlar. Há um consenso entre vocês, então, que a disputa é entre pernas, né? A bike tem que fazer o menor impacto possível aí na disputa nesse sentido. Assim, se você puder ajudar o mecânico de uma outra equipe a tirar o melhor proveito daquele equipamento, a trocar com ele ideias do que pode estar acontecendo, isso acontece. Lógico, acontece. Bom, eu já conheço muita gente dentro desse meio que não, como o Álvaro não é tão grande, e não é, e a gente acaba conversando, sabe? Conversa de bar. Sim. Nada oficial, porque cada um depois, se você acha também a solução para alguma coisa, você não vai imediatamente falar, ou não existe segredo, mas a gente Entendi. também não conta tudo, entendeu? Tudo bem. Então, eu tive uma experiência de estar com a Quick-Step em Paris-Roubaix, e Roubaix tem uma coisa que a pressão do pneu é uma informação estratégica. Eu fiquei chocado quando a minha bicicleta, que era emprestada, era uma equipe da equipe, mas emprestada, que o mecânico estava lá calibrando ela, eu fui tentar olhar a libragem, ele botou a mão na frente para eu não ver. Existe esse tipo de informação, assim, tem segredos, podem fazer diferença, como é o caso da pressão dos pneus para andar no pavê? Sim, vamos falar que é uma coisa mais de... Talvez a pressão dos pneus não muito, mas tem uma coisa bem mais... existem coisas maiores que essa. Por exemplo, quando a gente começa a fazer um protótipo de quadro, uma pintura diferente, o exemplo de fazer... Não a minha parte, mas a gente a gente tem uma tecnologia para construir as roupas de ciclismo que quando os meninos caem, evita um pouco os machucados. Então, isso ajuda na recuperação. Lógico que aí quando está no mercado e tudo bem, mas até isso sair é bem, vamos falar, bem secreto. Nesse sentido, Felipe, a DSM tinha aquele sistema que chegou a ser anunciado para regular a pressão do pneu durante a prova. Acabou Sim. que ele não foi usado. Né, ia ser usado em Roubaix, acabou que não foi usado. Eu não sei se vocês chegaram a testar esse equipamento lá. Qual que é o feedback que você dá? Não, o sistema, existe o sistema, a gente treinou com ele em Roubaix, ainda eu estava lá, a gente treinou com ele. No final das contas, nesse momento, acabaram decidindo, não eu, que nessa linha de experts e cientistas, porque eles são engenheiros, cientistas e tudo mais, técnicos em aerodinâmica e tudo, não foi o que decidiu. Acabaram, e junto com os corredores, acabaram decidindo que era uma coisa que os corredores tinham que ainda pensar muito em poder ativar e desativar. Então, sabe, para quem já correu o Roubaix e com quem tem ideia, já é difícil de pensar em ficar em cima da bicicleta. Imagina, você tem que lembrar ainda que no setor tal você tem que abaixar a pressão ou aumentar a pressão. E aí não era uma coisa a mais, vamos falar assim. Então, tem uma coisa engraçada, porque a gente vê Roubaix como um grande campo de provas, né? E quem acompanha algum tempo vê um monte de coisas, mas nada pegou, né? Já se pensou em suspensão na frente, suspensão atrás, tipo de freio, pressão. Até pouco tempo atrás se usava os tubulares clássicos lá, e a resistência de tubeless. E isso é curioso, porque você esperaria ter alguma evolução, né? A indústria da bicicleta, apesar de não ter muito dinheiro, mas ela é muito criativa, e Roubaix talvez seja uma das condições mais limites que você pode colocar uma bicicleta. Mas o que você olha hoje como básico do que é uma bicicleta não mudou muito em grande parte do pelotão, desde quando você chegou aí em 2009, né? Não, com certeza não. Lá... nas primeiras Roubaix que eu fiz com a equipe, a gente tinha o freio normal, ferradura com, eles chamam de frog leg,
que é o freio na frente, como de ciclocross. E aí toda a parafernália de mais os sprint shifters para poder mudar as marchas no guidão ou embaixo, para eles terem a possibilidade de tudo. Mas era só isso. No final das contas, nada mudou nas rodas, a gente ainda corre com tubular, com todas as pesquisas que a gente tem e todos os dados que a gente tem, praticamente na Roubaix, eu acho que nas minhas últimas, talvez, não sei quantas eu fiz, 4, 5, eu talvez tenha furado uma vez, e foi isso. Caramba, isso é sorte ou é trabalho, Felipe? Acho que é um pouco, na Roubaix é os dois. É muita fé em Deus. É muita fé em Deus. É muita reza. Aliás, falando em reza, vocês ensaiam coisas chaves, como, por exemplo, o gesto de tirar e colocar a bicicleta no teto do carro, a troca de pneu. A equipe não é muito grande, mas eu não imagino ter a sofisticação da equipe de Fórmula 1, que faz ensaio de troca de pneu, coisas desse tipo. Mas, por outro lado, são momentos chaves que tem que estar todo mundo esperto quando acontece. E, de vez em quando, como a gente viu na Jumbo com o Tour de France, batem cabeça, né? Entrega a bicicleta errada e depois tem que correr. Se não me engano, o Vingegaard teve que trocar 3 vezes de bicicleta na mesma etapa. O Van Vleuten, na feminina, teve que trocar 2 ou 3 vezes também. Essa situação é ensaiada? Vou te falar que ensaiada, não. Acho que talvez a gente fez brincadeiras em training camp entre a gente também entre os corredores. Talvez seja mais ensaiado o momento dos corredores fazerem eles mesmos, porque, exemplo, se tem uma quebra no pelotão por conta do, não sei o que, o vento, a subida, e a gente não está diretamente com o carro atrás do líder, eles têm que se virar entre eles 2, 3, quem estiver ali no pelotão com eles. E isso, sim, a gente treina ou faz eles fazerem também, mas não é uma coisa, vamos falar, não treinada desse jeito que você falou. Sim, com certeza a gente tem que ter a sangue frio e é tudo preparado para, se acontecer, você tem que saber o que fazer direto. Você já tem que estar com isso na cabeça, né? Você não tem que decidir na hora o que você vai fazer, você tem que estar preparado para ativar aquele plano que for necessário ali para socorro, né? Com certeza. Como a gente está no carro, às vezes são, não sei, 5, 6 horas de prova. Talvez não acontece nada por 4 horas e meia, 5 horas. Você está ali, aquela etapa que não acontece nada, tem a fuga, 8 minutos, você sabe que vai ser decidido na última subida, ou não sei, mas de repente acontece uma queda, ou o vento muda, todo mundo acelera, quebra o pelotão em sei lá quantas partes, tem uma queda e em 5 segundos tudo isso se transforma. E essa é a parte de poder ter o sangue frio de, ok, e agora, o que a gente faz? Mas nesse sangue frio, Felipe, eu tô entendendo o que você está querendo dizer, ou melhor, eu não queria que confirmasse, é isso que eu tô entendendo mesmo. Vocês têm um protocolo, tipo, primeiro sabe onde é que tá o líder, se ele tá seguro, se ele tá na prova. Depois, se o velocista tá seguro e tá na prova. Qual bicicleta tem que trocar, ou qual cara que já tá realmente machucadão, assim, que não adianta nem correr demais com ele. Isso tudo tem um checklist que vocês trabalham para pré-prova, assim, para lidar com isso. Lógico. Quando você tem um líder, a primeira coisa que acontecer é uma pessoa que não pode perder tempo, é ele. O resto, se hoje tiver que perder tempo, lógico que não é legal ninguém perder tempo, mas a prioridade é o líder, ou, vamos supor, se você não tem um líder, alguém que aquela etapa é destinada para. Vamos supor, essa etapa é destinada para Andrea Leknesut. Ok, Andrea, se ele cair ou se alguma coisa acontecer, lógico, o líder à parte, mas ele é o segundo cara que a gente ajuda. No Giro de Itália, a vitória do Dainese, ela passou muito por isso, né? Porque eu não sei se a pronúncia é a mesma sua, é uma grande oportunidade, mas o Casbol,
anunciou no rádio que ele não ia disputar o sprint, que ele não estava se sentindo bem, o diretor que estava no carro nem perguntou o que ele estava sentindo. Ele falou, a primeira reação dele foi assim, cuida do Romain Bardet, tipo, protejam o Romain Bardet. Ele já estava ativando ali a sequência do plano, né? Ele não estava nem remoendo ali a situação, né? Não, lógico. E a pronúncia está quase certa. Case ball. Case ball. Case. Tá bom. Tá bom. Lógico, entre eles, entre os treinadores, o coach e os atletas, existe todo um protocolo de comandos. Quando eles estão ali no final, é só sobre os comandos. Não existe o porquê ou talvez vamos mudar, porque às vezes a parte talvez vamos mudar já demorou muito, já mudou tudo, entendeu? Então, quando o Case, por sinal, ainda sorte, eu estava no carro nesse dia, quando acho que o diretor falou para ficar a gente ia, lógico, salvar o Romain, levar o Romain para os 3 quilômetros e depois sprintar com o Case, que essa era o plano. Quando ele falou isso, o Case direto falou alguma coisa, bom, não lembro, mas alguma coisa tipo, a gente sprinta com o Alberto, ou eu não vou sprintar hoje. Alguma coisa assim, ou eu acho que ele falou a gente sprinta com o Alberto. E acabou, não tem perguntar o porquê, como vai fazer, eles já sabem, eles têm 1 milhão de meetings e horas conversando para planejar tudo. Ainda nessa experiência, o Felipe, porque foi uma experiência marcante, o Romain Bardet embalou o Dainese, vocês ganharam a etapa, você estava lá, você acabou de falar isso, e o Romain, que fazia uma grande prova pela geral, precisou abandonar. Teve um problema estomacal, se eu não me engano, e a casa literalmente caiu. Você, como staff ali, como parte do time, mas alguém que não está relacionado, né, com isso que aconteceu, né, nem a decisão de continuar, nem o problema em si, nada ali envolvia você. Como que isso te afeta? Como é que estar numa equipe e tomar uma decisão como essa? Então agora a gente já não tem mais o cara da GC, tinha o Thymen, que eu sempre falei Thymen. Thymen. Muito bem. o Aresman, e tinha aí a possibilidade do Dainese, mas mudou completamente o panorama da equipe. O Chris Hamilton também foi para as fugas, né? Mas mudou muito o time ali naquela situação. Como é que é o astral? Como é que ele lidar com essas situações? Lógico que dá um baque, porque todo mundo está ali e está nessa gana de poder fazer uma boa classificação, e a gente sabia que podia fazer uma boa classificação. A gente já não me lembro que etapa ele abandonou, eu lembro que a etapa era na etapa da Milan-San Remo ali, que a gente se largou de San Remo, eu acho, mas não lembro que etapa era. Mas a gente já sabia que, bom, podia ser feita uma classificação muito boa. E lógico que a gente falou de training camp, mas o training camp começa em janeiro e depois eles têm altitude training camp, que eles vão para mais 2 altitude training camp de, não sei, 20 dias cada um. Toda a preparação deles, toda a preparação nossa de preparar todo o material e tudo. Independente de ser o Romain ou de qualquer outro corredor da equipe, lógico que perdendo uma pessoa desse calibre dá vamos falar, um baque momentâneo, mas em contrapartida somos todos profissionais e a coisa segue e, como você falou, abre as portas para outros corredores e para as outras chances. Mas sempre dá um baque. Se você olhar para o Jumbo, quando perdeu, se eu não estou enganado, quando eles perderam o Roglic, no primeiro dia dá sempre aquele... Você tenta ir na fuga e tal, mas ainda e principalmente se você perder durante a prova, durante a etapa, dá um baque bem grande, principalmente para os corredores, porque eles estão ali focados em fazer tudo por uma pessoa. Sim. E acaba que nesse momento dá aquele baque, tipo, você vê, acho que tem o Romain Combo emocionado porque o Romain tem que sair. E essa é a função, e isso você vê neles, com certeza, porque eles estão lá no training camp, altitude training camp, e passam dias e dias juntos, e sabem quanta coisa eles perdem para poder alcançar a forma. Agora, só para fechar esse parênteses dos bastidores da DSM, essa mesma situação, a comoção ali do envolvimento da equipe em relação ao Romain Bardet, foi contraditório
com aquela imagem que você falou lá no começo da entrevista de que a DSM não é uma ótima equipe, uma equipe tão amável, afável ou confortável para os ciclistas. Ali eles estavam todos muito envolvidos no mérito, não dá para dizer que o clima era ruim. Como é que você acha que surgiu essa imagem? O que faz sentido nessa imagem que a DSM construiu? Aí isso me complica de novo. Não, mas... Bom, eu acho que bom, eu não sou o cara, talvez não seja o cara certo para falar, mas eu cresci aqui. Eu acredito, e eu não acredito que seja uma equipe ruim, uma equipe má. A gente com certeza tem uma filosofia diferente de outras equipes, tendo uma base de experts que decidem o que é melhor para os corredores, mas isso, lógico que cada um entende do jeito que quer. É por isso que eu estou te perguntando. Eu sei que é desconfortável, mas eu acho que é uma questão assim, não é uma equipe tão paternalista que fica paparicando. É verdade aquela ideia de que o ciclista tem limitações sobre a vontade dele do setup da bicicleta. É um pouco mais engessado esse processo, mas baseado numa visão coletiva? Sim e não. Não é que eles não podem decidir. Falando abertamente, sim, eles podem decidir, eles contribuem para essa decisão, mas é sempre junto com um dos experts e no momento certo. Então, o que acontece às vezes de ter atrito, desconforto por parte dos ciclistas, e normalmente de determinados ciclistas, porque não são todos, tem ciclista que nasceu aqui dentro e os ciclistas, os sub-23 que nasceram aqui dentro e depois viram Pro Tours, não acontece. Esse é um processo que no passado, em outras equipes também agora no presente, é essa parte de vamos fazer tudo pelo que o corredor quer. Vamos falar assim. Então, se ele acordou hoje com o pé direito e ele acha que ele tem que abaixar o banco 2 milímetros, aí a gente abaixa os 2 milímetros. Não tem exemplo, numa equipe normal, a gente abaixa os 2 milímetros e bora para lá e vamos embora. Mas aí, amanhã, ele acorda com o pé esquerdo e ele decide aumentar os 2 milímetros de novo. Mas no final da história, a parte de ser focado nesses 2 milímetros, que no final das contas não muda nada para ele, mas tira uma energia enorme dele pensando durante, vamos supor, à noite, ele vai dormir, ele, amanhã talvez eu tenho que abaixar o meu banco 2 milímetros, talvez se eu abaixar assim, talvez se eu fizer assim, e se ele ficar pensando, eu conheço ciclista, ele vai ficar pensando isso até ele dormir, até ele acordar, porque ele acaba fazendo uma autoafirmação na sua cabeça que esses 2 milímetros vai fazer ele ganhar a corrida amanhã. Cientificamente, isso não tem nenhuma melhora. A gente ouviu aqui de um dos mecânicos da equipe do Avancini uma coisa parecida, de que ele trabalha com a equipe toda, não é só com o Avancini, e que um determinado ciclista às vezes chega e fala, eu quero que você mexa isso é fundamental. E aí ele sabe que não é melhor para o ciclista mexer, ele não mexe, e o ciclista chega no dia assim, mexeu? Não, mexi, tá tudo certo. Aí o ciclista anda, olha, melhorou muito, ainda bem que você mexeu. E não mexeu nada, então tem esse efeito psicológico, né? Sim, e tem o ciclista que não tá nem aí. Tem o ciclista que... A gente tem ciclista na equipe que metade da cronômetro da volta, não nessa volta, mas no passado, metade da cronômetro na volta, ele descobriu que estava na bicicleta errada, de um outro cara. Ele largou a bicicleta de outro cara. Porque o outro cara tinha que largar. E cadê a bicicleta dele? Mentira, cara. Tem esse cara, tem todo tipo de ciclista. Agora, uma última pergunta para a gente fechar esse bloco, essa primeira conversa, né? Que a gente falou que no Radio essa é a primeira aqui de muitas e a sensação é de que a gente vai ter outras também, né? Não tem problema. Quando você falou que manda o seu cadastro com as suas datas e com as provas, com os eventos que você gostaria, os que você não gostaria de ir, eu queria que você dissesse para a gente se tem os eventos que você gosta e os que você não gosta e o que te motiva a tomar essa decisão. Assim, qual é o evento que você prefere não ir, se você puder não ir? Qualquer corrida é legal de se fazer. Qualquer corrida toda corrida tem o seu charme e as suas dificuldades. Bom, a minha é só em base ao que eu sempre tento fazer. Depois do Corona foi um pouco mais difícil, mas eu sempre tento ir no final do ano para o Brasil. Mas nos últimos 2 anos foi meio complicado, então acabamos que não fomos.
E a corrida que talvez não gostaria de... É complicado. Eu prefiro, se eu tenho que escolher uma entre as 3 voltas, eu não gostaria de fazer o Tour de France. Por quê? Porque, bom, eu já fiz algumas vezes, lógico que antes de ter feito, era a corrida que todo mecânico quer fazer, mas é a corrida que, bom, não sou o cara mais chegado na França. A parte, eu acho que se eu puder escolher, eu só faço o Paris-Roubaix, o resto de corrida na França pode deixar de lado, não tem problema. Mas você gasta muita energia e qualquer coisa é 10, 20, 30 vezes maiores do que... Exemplo, se acontece um pneu furado no momento errado, é 10, 20 vezes maior do que se acontecesse qualquer outra corrida. O mesmo holofote que premia, ele cobra, né? Então acaba sendo tenso. Não por ter medo de cobrar, porque sim, não é um problema, entendi. mas e também não é pela pressão, porque também já fiz algumas vezes e gosto de fazer, mas é talvez pela toda a energia que te tira e pela França. Nessa tensão, Felipe, você prefere ir para as provas que vocês têm mais chance de vencer ou isso para você é indiferente? Você gosta da tensão de estar brigando pela vitória, ter o favorito, ter o cara que está sendo marcado? Não. Tipo, talvez nunca pensei nisso de ir para as provas que a gente tem chance, porque eu acredito que, lógico, tem provas que são mais difíceis, mas toda prova que a gente larga, quase, vamos falar, 99% das provas que a gente larga, acho que toda prova que a gente larga, você tem chance de ganhar. Você nunca sabe o que vai acontecer, você nunca sabe, pode acontecer de tudo, e no final das contas, pra gente, lógico, ganhar é bom, mas não é o que me move para poder ir para as corridas, eu acho. Legal. Mas dentro é muito comum, né? Você falou da experiência no Giro, que você estava no carro. É muito comum os vídeos pós-vitória do pessoal desesperado dentro do carro comemorando as vitórias. Você já perdeu a linha em alguma delas, assim, também? Você já teve alguma vitória dessas que te deixou completamente amarrado? Acho que todas. Legal. Bom, Felipe, acho que temos aqui um segundo programa com você. Queria te agradecer muito. Fica a minha última pergunta, o seguinte: casa de ferreiro espeto de pau, quando você chega em casa na Holanda, você cuida da sua bicicleta ou você pede para alguém cuidar para você? A diferença é que quando eu chego em casa, eu tenho uma bicicleta lá, minha mountain bike. Acho que a última vez que eu lavei ela deve ser uns 2 anos atrás. Atenção! A Trek Bicycle anuncia um recall de segurança para todas as Speed Concept SLR ano modelo 2022 e todas as Emonda SLR ano modelo 2021-2022, sejam elas Project One ou não. E para o guidão integrado Aeolus RSL VRC Bontrager 2020 a 2022, vendido como um acessório. Em caso de sobrecarga, o guidão base e o guidão integrado de carbono poderão trincar. Se isso acontecer enquanto você estiver pedalando, você poderá perder o controle da bicicleta e cair. Se você possui um modelo afetado, deverá parar de pedalar sua bicicleta imediatamente e entrar em contato com seu revendedor autorizado Trek para substituir o guidão integrado de forma totalmente gratuita. Para mais informações, entre em contato através do telefone 11 3590 0300 ou acesse o site trek.bike/recall 2022.